A palavra de Eclesiástico diz assim, ali no capítulo 44, versículo 1: vamos fazer um elogio aos famosos, aos nossos antepassados, através das gerações. Esses são os homens da misericórdia, seus gestos de bondade nunca serão esquecidos. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos valorizar os nossos antepassados. Aliás, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos, pela nossa história. Mas vamos e venhamos, nós somos frutos de uma geração passada. Eu tenho certeza que muitas coisas que você aprendeu nessa vida, até a fé que você tem, essa fé não é uma fé que foi inventada, né? Você não inventou a fé que você tem. Essa fé, ela vem passando de geração em geração. E olha que tem muitos avós aí que são responsáveis pela geração de fé que nós temos hoje. Eu não sei se você recorda bem dos teus avós. Alguns têm os avós ainda gloriosamente reinantes, vivos, né? Outros ficou só a saudade. Mas, gente, os nossos avós, eles têm características próprias. Interessante que a gente passa a valorizar às vezes os avós depois que a gente fica adulto, porque quando a gente é criança, às vezes a gente não tem toda aquela dimensão da grandiosidade que é uma pessoa alcançar a sua segunda geração, né? E olha que nós temos avós aqui novas. Quando a gente fala avô e avó, dá a impressão que a gente está falando de pessoas mais velhas, né? Nem sempre. A gente tem avós aí de 30 e poucos, 40 e poucos anos, e já alcançou essa nova geração. Se para uma mulher, para um homem, é muito rico ter um filho, quem dirá ser avô, ser avó? É uma dupla responsabilidade, né? Eu vejo pela minha mãezinha, por exemplo, o carinho que ela tem com os netinhos e o cuidado, às vezes até em orientar meus irmãos como que eles devem proceder orientando os filhos, porque os avós geralmente têm muita sabedoria, já sofreram, já passaram por tantas coisas na vida. Às vezes a gente vê tantos adolescentes sofrendo por tanta besteira, né? Os avós, quando vão aconselhar, eles já aconselham com sabedoria, porque já passaram por aquilo. Me lembro como se fosse hoje. A minha irmãzinha, na época adolescente, estava sofrendo por uma paixãozinha, e a minha avó estava lá em casa aquele dia, e ela estava meio choramingando, meio triste, com os olhos assim inchados de tanto chorar, porque a gente, quando é adolescente, a gente acha que a gente vai morrer de amor, né? E aí minha avó perguntou: o que essa menina tem? A mãe diz: ela está apaixonada. E a minha avó chegou para ela e disse assim: minha filha, isso vai passar, ninguém morre disso não, ninguém morre disso. Minha avó mineira, minha avó não tinha muita trava na língua, disse: deixa de ser besta, menina. Aquele jeito dela, deixa de ser besta, e ninguém morre disso não, você vai passar muito isso ainda. E eu cheguei na minha avó uma sabedoria, gente, porque eu pensei comigo, quantas paixõezinhas ela já não teve que lidar na vida, né? Para falar com tanta autoridade assim. Sabe, gente, às vezes os mais novos têm faculdade, têm muito estudo, tem muita gente inteligente aí, tem muitos netos que são bem mais inteligentes do que os avós. Mas a sabedoria, ela é superior à inteligência intelectual. A sabedoria significa a vivência de vida, né? A gente tem que valorizar. E quando a gente perde os avós, a gente às vezes dá até mais valor. Eu confesso para vocês que só depois que eu perdi as minhas avós é que eu comecei a perceber atitudes das minhas avós que demonstravam assim o amor que elas tinham comigo. Eu não sei se você já percebeu isso, mas os antigos, eles não tinham muito esse costume de dizer eu te amo, né? De pegar no colo, de abraçar. Pelo menos os meus avós não eram assim. Porque as gerações passadas eram muito diferentes da nossa. Hoje
parece que a gente tem assim, uma desenvoltura maior, né? A gente tem uma espontaneidade, a gente é muito mais proativo para essas coisas. Mas as atitudes da minha vozinha, por exemplo, essa vozinha Terezinha Francisca da Silva, que Deus a tenha na glória, eu me lembro que quando eu ia na casa da minha avó, a minha mãe já dizia para mim, quando eu ia lá, ela dizia, pronto, hoje vai ter canjica lá. Porque um dia eu inventei de dizer para minha avó que eu gostava de canjica. E ela deu um jeito de comprar canjica no mercado, quando eu vi tinha canjica. E ela fazia uma canjica tão gostosa, com amendoim. Ela batia no liquidificador aquele amendoim com leite e depois colocava na canjica. Oh, coisa boa, ó, deu até água na boca. Aquela canjica gostosa da avó. E quando eu ia na casa da avó, a mãe já dizia, vai ter canjica hoje, porque ela sabendo que eu estava lá, pronto, ela já fazia canjica. Gente, no dia que minha avó faleceu, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no seminário naquela época, eu estava com a Kombi do seminário, e me lembro que lá à frente eu vi o carro funerário, eu segurei o velório inteiro para não chorar. Sabe, porque a gente que vai ser padre, a gente precisa consolar a família, todo mundo olha na gente o espelho, né? Então, a minha função era consolar as pessoas. Mas no momento do enterro eu não aguentei. Quando eu vi aquele carro funerário lá na frente, eu me lembro que eu pensei assim comigo, meu Deus, a avó está ali. E eu nem agradeci aquela canjica. Comecei a lembrar daquela canjica. Aquela canjica da avó era uma forma de dizer para mim o quanto ela me amava. Só que para mim, na minha cabeça, dava a impressão que minha avó nunca ia morrer, né? Eu não sei se você tem essa impressão, às vezes que dá a impressão que as pessoas que estão do teu lado nunca vão partir da tua vida. Então a gente nunca trata as pessoas como se fosse o último momento, né? Sabe, gente, me deu uma vontade de parar aquele enterro e ir lá e dizer, vó, muito obrigado por causa daquela canjica, era muito boa, vó. Eu chorei tanto, gente, ali dentro daquele carro que, sabe quando você chora que chega a doer o teu peito assim? Às vezes, quando eu estava sentado na cadeira na cozinha dela, aquele cheirinho de canjica na cozinha, ela vinha, me abraçava assim por detrás, né? Ela era bem gordinha assim, me abraçava e dizia assim, é só esse meu neto mesmo, para vir lá de Curitiba ver esse caco de véia aqui. O jeito da avó. Através hoje desse testemunho que eu dou, que você possa valorizar mais se você tem, filho. Se você tem a sua avó ainda, o seu avô, por favor, faça um carinho especial hoje, pelo menos uma ligação para dizer, olha, muito obrigado, vó, por tudo que a senhora faz por mim, muito obrigado, vô, né? Porque às vezes a gente tem essa indelicadeza com os mais velhos. Vamos lembrar, gente, de que nós somos frutos dessas gerações. E que os mais velhos, às vezes, nos amam tanto, tanto, que eles demonstram o quanto nos amam. E não é só por palavras, não. É muito mais do que isso, é pelos gestos. Aliás, hoje a gente está até meio cheio, né, dessa palavra eu te amo. Porque essa palavra eu te amo até caiu no descaso. Tem gente que diz hoje eu te amo e daqui a pouco está fazendo tudo ao contrário daquilo que a gente quer. Você já passou por isso? Tem gente que fala eu te amo para você, mas só te decepciona. Diz eu te amo, mas faz tudo errado. Como dizia minha mãe, só se for amor de mula, né? Mas os mais velhos, gente, às vezes nem dizem muito eu te amo, mas demonstram o amor. Isso que é mais rico, né? Tem mães aí que eu conheço que não ficam acordadas para cuidar da criança que está com cólica. Tem mães que eu conheço que não ficam rezando muito pelos filhos. Sabe quem às vezes faz a parte da mãe e do pai? Os avós. Esses estão ali dobrando o joelho, às vezes estão ali debulhando aquele tercinho, né? Eu sou o que sou hoje, estou vencendo na vida por causa dessas mulheres, por causa desses homens de fé, né? Que Deus abençoe muito os avós. Se o teu avô, a tua avó está lá no céu, hoje eu quero fazer um pedido, que Jesus possa dar um abraço gostoso assim no teu avô, na tua avó, e dizer assim,
Foi o padre Kleberson, lá de Curitiba, pela TV Evangelizar, que mandou te dar esse abraço na missa que ele está celebrando lá. Amém? Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizer a estrepulia? E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Oh, 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 oh. Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz.